Sejam todos muito bem-vindos. Vamos conversar hoje sobre de quem é a responsabilidade pela garantia, a construtora ou a incorporadora. Mas nós vamos muito além do título. Nós vamos falar sobre os índices de reclamações sobre os vícios construtivos. Vamos falar da litigância temerária, daquela litigância de má-fé predatória, como tem se chamado, o que isso repercute no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, mesmo para aqueles advogados que não fazem esse tipo de atuação, né? Evidentemente que é o correto não fazer. E vamos falar também sobre quais são os prazos das garantias. Como é que eu sei o prazo de uma garantia, se eu posso reclamar, né? Até quando eu posso reclamar a respeito de uma obra que me foi entregue, e dentre outros tantos temas, e também projeto de lei aí que está vindo nesse cenário, né, que vem já se noticiando aí há algum tempo e parece que está andando, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso, que mudanças legislativas podemos esperar, né, das garantias, né, relacionadas aos vícios construtivos. Será que vai mudar prazo? Será que não vai? Que prazos que seriam as propostas de mudanças? Então, temos bastante coisa legal aí para a gente conversar hoje, né? Como vocês viram, a nossa rede ela até que é enxuta, ela é um título assim da nossa aula, né? Ele até que está aquém, então, de tudo aquilo que a gente vai desenvolver hoje. Mas o que importa, né, realmente é o conteúdo. Melhor entregar mais do que menos, né, turma? Então vamos lá, queridos amigos, né? Já que eu tenho muita coisa aqui para entregar, vamos direto ao ponto. Logo em seguida eu já volto aqui para ver as observações, eventuais questionamentos. Então vamos lá. O tema, então, como eu disse, né, quem é responsável pela garantia, consultora incorporadora, mas eu quero dar uma introduzida nessas questões e conversar com as senhoras e com os senhores a respeito do aumento das demandas judiciais que tratam justamente sobre esse tema, o tema das garantias, o tema dos vícios construtivos, né, as reclamações, tantas reclamações que existem relacionadas a isso. E temos alguns números aqui da Câmara Brasileira, né, da Construção, né, a CEBIC. Eles nos trazem alguns dados muito relevantes e que são importantes até para a gente dar uma pensada a respeito desse tema, tanto para o advogado que vai ter que fazer o enfrentamento de uma demanda dessa natureza, como, né, para a gente também se preparar para alguma resistência nesse tipo de ação judicial, se não for bem encaminhada, tá? Então vamos lá. Então, turma, quando a gente fala em garantias, né, eu estou me referindo a possíveis vícios, a possíveis defeitos, a possíveis falhas na obra, né, na entrega da obra. Isso é muito comum, tá? É tão comum, gente, que construtoras sérias mantêm um departamento só para dar retornos e a fazer ajustes na obra. Pequenas rachaduras numa determinada parede, né, que não são graves, né, mas que devem ser corrigidas, porque até pelo aspecto estético também, né, desde esses problemas simples até problemas mais complexos e ocultos, como problemas, né, na fiação, parte elétrica, que é gravíssimo, né, hidráulico também, né, dentro das paredes, que é complexo, tem que fazer quebrar parede e tudo mais. Então, desde problemas mais leves até problemas piores, de pior solução, ou os gravíssimos, aqueles que dizem respeito à estrutura, que colocam em risco a própria habitabilidade, né, ou o uso da obra. Então, tudo isso está contido na ideia de garantia. E é sobre isso que a gente vai conversar. Pois bem, olhem só que interessante esses dados da CEBIC. Né? Houve um aumento de demandas judiciais nos últimos anos, né? E eles pegaram ali, né, na região metropolitana de São Paulo e Rio, que são duas referências,
né, de regiões grandes, né, no Brasil, então nos dão uma boa ilustração. E segundo, né, as estatísticas que foram obtidas, teria havido um aumento de aproximadamente 20% ao ano, né, de demandas por vícios construtivos. Bom, a que devemos isso, colegas? Bom, um aspecto, digamos assim, positivo, vamos botar prós e contras, né? O aspecto positivo disso seria uma melhor compreensão das pessoas, dos consumidores, dos adquirentes, acerca dos seus direitos, né? Dos seus direitos, das garantias, uma melhor saúde também, uma melhor saúde financeira e uma melhor apresentação das empresas do ramo, né, que fazem com que elas tenham também condições de responder por algumas coisas. E isso, então, num ponto de vista positivo, né, claro que aumenta a demanda, porque as exigências também aumentam com a melhora da qualidade dos serviços e da exigência da entrega do bom serviço, a compreensão do que é um bom serviço. Certamente, há 20, 30 anos atrás, talvez não tivéssemos, né, uma compreensão tão boa a respeito disso, é possível, né, e antes ainda do CDC, pior ainda. Pois bem, mas temos também um destaque aqui, que a CEBIC faz, que é acerca do aumento da litigância predatória. O que eles chamam de litigância predatória? Seriam ações judiciais do setor que são consideradas ações fraudulentas ou ações artificialmente desenvolvidas, né, para tirar vantagem das empresas do ramo da construção. Então, cerca de 15, dizem os dados deles, que cerca de 15 a 25% das ações judiciais do setor são consideradas litigância predatória, ou seja, ações falsas, ações formuladas para tirar vantagem, cujo objetivo são acordos rápidos, né, só para tomar rapidamente o recurso, então, da construtora, oferecendo a ela uma quitação, né, por conta dessa discussão. E essas ações, elas envolvem valores, em média, de 10 a 30 mil reais. Tá? Então, seriam esse outro número, daí o aspecto negativo, né, então, das demandas, né, do aumento das demandas. Primeiro aspecto positivo e o segundo aspecto negativo, certo? Casos mais complexos, nesse tipo de ação, que envolve, né, vícios construtivos, podem alcançar cifras aí até superiores a 100 mil reais. Tá? Também é outro dado que a CEBIC nos traz. Então, é interessante a gente ter essa visão macro, porque normalmente a gente tem conhecimento do que a gente está fazendo, do que nós acompanhamos, seja defendendo como advogado, ou seja buscando os direitos, né, do adquirente como consumidor. Então, a gente tem, claro, uma boa base de referência e de informações, né, por conta das experiências. Mas é muito bom também a gente enxergar esses números e enxergar um pouquinho o que está acontecendo. Isso não tem passado, pessoal, e aí eu quero falar sobre esse aspecto negativo da litigância predatória como um alerta para nós advogados, tá? Isso não tem passado despercebido, né, pelas cortes, certo? Então, o que isso acaba acarretando? Né? Já tem um movimento, então, dos órgãos de classe que são bem organizados nesse segmento, no setor, inclusive por meio de seus advogados de excelente qualidade, que têm boas relações com as cortes, né, com os tribunais, principalmente os tribunais superiores, já têm feito eventos, inclusive, para levar esses números de conscientização. Eu tenho uma aula aqui na nossa videoteca falando sobre isso, em que eu aprofundo, inclusive, um desses encontros, né, e trago para vocês informações de conceitos jurídicos que foram tratados, né, ideias que foram ventiladas e que fazem com que a gente deva redobrar o nosso cuidado enquanto advogado quando nós formos enfrentar uma ação. Se nós formos da defesa, ponto 1, e se nós formos do adquirente consumidor,
Ponto 2. Os dois aspectos estão sendo prejudicados por essa litigância predatória. Explica, Rafael. Bom, do ponto de vista da defesa, o advogado ele tem que estar mais atento quando ele for defender uma construtora, uma incorporadora, numa ação dessa de vício, exigindo uma série de subsídios para o seu cliente, né? Então, olha, quando eu estou na defesa, colegas, eu não me atrevo a fazer uma defesa judicial só com base no meu conhecimento jurídico, principalmente se for de vício construtivo. Eu quero e sempre recomendo, né, salvo se o cliente não tiver condições, mas sempre recomendo que ao meu lado ou a equipe desse cliente, a equipe técnica, me forneça subsídios de boa qualidade e explicando, então, o que a consultora fez e o que não fez, o que é culpa do adquirente, o que pode ser responsabilidade da consultora, para formular uma boa defesa com qualidade. Né? Então, um assistente técnico é essencial, seja interno ou externo, se não tiver uma equipe permanente, né? Não faz mal, pode contratar um assistente técnico, a gente indica, às vezes, assistentes técnicos quando o cliente não possui. Por quê? Até para que a gente identifique um possível abuso no direito de litigar ou, eventualmente, essa litigância predatória. Um exemplo para dar para vocês, colegas, que eles começaram a se dar conta, principalmente o pessoal da Caixa, que tem um volume maior de ações, isso aqui tem se reproduzido com muita frequência nos Minha Casa Minha Vida, faixa 1, tá? Às vezes a mesma foto da mesma parede, usados em vários processos diferentes. Olha que coisa mais maluca. Então, realmente, sim, coisas feitas, toque de caixa, volume industrial, falsas, então, acusações, né, com falsas provas para obter uma vantagem. O advogado que está na defesa tem que estar alerta para isso e por isso a importância do subsídio. Eu quero ver o atendimento, a visita técnica que foi feita, as fotos que foram retiradas para trazer para os autos do processo a verdade. E até com base nisso a gente acaba neutralizando esse tipo de aventura jurídica, certo? Recentemente também divulgaram que como ficou mais evidenciado o combate nessa faixa 1 do Minha Casa Minha Vida, que parece que existem já, né, alguns desses fraudadores ou dessas empresas que se dizem de advocacia, né, estariam estendendo, então, as estratégias para faixas maiores, né, porque já estaria muito batido ou muito manjado, né, esse golpe, então, vamos chamar de golpe, né, no faixa 1, certo? Então, alerta aí para todos os advogados, né, quando atuarem na defesa. E para os adquirentes que têm o vício real e autêntico, uma reclamação lícita, uma reclamação correta, em que isso prejudica? Isso prejudica no sentido de que os julgadores passam a ficar mais criteriosos, mais exigentes com as provas que têm que ser produzidas. De novo, assistente técnico passa a ser essencial, os registros fotográficos, as filmagens, né, as visitas que foram realizadas, as reclamações que foram registradas. Então, tem muita gente que tem ainda a mania de ficar ligando, xingando, reclamando, e daí, na hora do advogado transformar todas essas reclamações em ação judicial, você não tem nada palpável para apresentar das suas reclamações, que é muito ruim, até porque a gente tem prazo, né, entre a constatação do vício e a reclamação, a gente tem prazo para fazer esse registro, sob pena de decaimento do direito. Então, olha a importância de um bom registro, de um bom procedimento prévio, né, à ação judicial. Então, dito isso, colegas, vejam só, né, como essa litigância predatória prejudica parte a parte, tanto o autor quanto o réu. Pois bem, vamos adiante, então, no nosso enfrentamento aqui dessas questões. Olha só, dito isso, então, colegas, vamos adiante aqui. Construtora e incorporadora, né? Lembre-se que o nosso tema, então, diz respeito a isso, as responsabilidades de ambas. Pois, bem,
de uma maneira assim, muito simples, muito superficial, muito palatável para todo mundo compreender, né? Então a construtora, ela é a grande responsável pela execução da obra, enquanto que a incorporadora tem o papel de idealizar e comercializar o empreendimento. Tá, Rafael, mas significa que uma construtora não pode comercializar? Claro que pode, não existe, não há nenhuma restrição, né? E uma consultora pode idealizar, né, pode trabalhar também oferecendo seus parceiros em projetos, né, os projetistas, os próprios projetistas, seus arquitetos, seus engenheiros. Claro que sim. Inclusive, tem empresas que são construtoras e incorporadoras ao mesmo tempo, né? Então, o papel pode ser acumulado, sim. Aqui é só para a gente destacar a diferença entre um e outro. Por quê? Porque isso vai ter uma repercussão na legislação, né? E eu vou, né, trazer para vocês aqui 2 aspectos relevantes dessa distinção. Então, via de regra, quando está bem distinta, está bem separados, os papéis estão bem separados, a construtora só constrói, a incorporadora só incorpora. Então, a construtora executa os projetos que a incorporadora desenvolveu, então a incorporadora seria o autor intelectual. Ela escolheu o terreno, ela escolheu o tipo de mercadoria, de produto que vai ser desenvolvido, se é um prédio comercial, se é um prédio residencial, se é misto, né? Se tem lojas, se não tem lojas, os preços, a precificação. Então, esse seria a parte intelectual do negócio, o modelo de negócio seria desenvolvido pela incorporadora. E a construtora executaria tudo isso de acordo com as ordens da incorporadora. E aí, né, surge então o questionamento, né? Quem é que é o responsável diante da aparência, né, quando se apresentam os vícios construtivos? Será que seria a construtora ou será que seria a incorporadora? Então, esse é o ponto central do nosso tema de hoje. Colegas, do ponto de vista da legislação da incorporação, né, quando a gente está falando de incorporação, que é transformar um terreno em unidades, né, então seria o conceito clássico, né, do ato de incorporação seria esse. A incorporadora, enquanto autora intelectual do projeto, do empreendimento, a incorporadora seria a maior responsável por tudo, né? Seria a grande responsável por tudo. Significa que a construtora que operou, no caso, deixaria de ser responsável porque tem uma incorporadora? De forma nenhuma. Elas são solidariamente responsáveis. Ponto, certo? Contudo, colegas, eu devo alertá-los, né, que um empreendimento, uma obra, ele é bastante mais complexo, né, ele é bastante mais cheio de detalhamentos do que essa singela observação. Por quê? No seguinte sentido, eu sou muito pragmático, tá? Então, por exemplo, é impossível que num empreendimento, né, que exista apenas a figura do incorporador ou apenas a figura do construtor. Existem outras figuras tão relevantes quanto, né? Por quê? Porque existem as figuras dos fornecedores especialistas, né? Então, por exemplo, eu vou ter lá um fornecedor especialista que é a empresa do gesso, um fornecedor especialista que é a empresa de pintura, um fornecedor especialista que é a empresa de esquadrias, portas, que dá muito problema, principalmente tanto de manutenção, de instalação, quanto até também como é que a gente diz, quando as portas elas não estão bem, agora me fugiu a palavra, mas muitas vezes é uma questão de ajuste, né, de ajuste. Então, quer dizer, tem muitos problemas relacionados, né, a esse especialista. Eu, enquanto, seja como consumidor, seja como advogado, né, eu sempre prefiro envolver nas minhas reclamações, claro, o incorporador, se existe um incorporador, mas também
o especialista, né? O especialista. Então, se a coisa começa a ganhar um corpo, né? Então, imagina lá uma esquadria que cada vez que chove do sul para o norte, né? Porque a chuva tem sentidos, né? Então, cada vez que chove do sul para o norte, a sala da pessoa fica completamente cheia d'água, como eu já vi acontecer. Então, aqui está envolvido uma empresa especialista de esquadria e a incorporadora. Eu já prefiro, né, ter lá no manual de entrega, as boas incorporadoras fazem isso, elas fazem um manual de entrega, eu prefiro já comunicar os dois ao mesmo tempo, né, para agilizar, para criar um resultado prático, né, de solução dos problemas. E se eventualmente isso não for solucionado, né, por algum motivo não está dando certo, eu entendo que a medida judicial deve ser adotada de forma a solidarizar, né, tanto a incorporadora quanto o fornecedor especialista. Isso significa o quê? Que existe uma cadeia de responsabilidades, né, em que está no topo da cadeia o incorporador e ele vai estar sempre associado a algum fornecedor especialista. Nessa aqui, se tem a instalação da esquadria feita pela fornecedor especialista, eu não consigo encontrar o papel do construtor propriamente dito, né? Eu já não perderia muito tempo, por exemplo, adicionando incorporador, construtor e a empresa o fornecedor especialista de esquadria. Eu preferia, né, chamar a atenção para o incorporador e o seu fornecedor de esquadria. É interessante, colegas, que às vezes, tá, dependendo da empresa, às vezes o fornecedor, eu sei que o papel aceita tudo, né? A gente observando, assim, a gente olha os nomes, né, pomposos, né? Incorporador parece um nome pomposo, parece então que ele seria o detentor do bolso mais gordinho, né? O mais poderoso, né? Na relação aqui, e o fornecedor seria o prestador de serviço mais fraquinho, né? Mas isso não acontece na realidade prática. Já participei de análise de casos em que, por exemplo, o fornecedor era muito mais robusto, muito mais preparado para o enfrentamento de uma ação judicial, inclusive capacitado, com capacidade econômica para responder por danos, se fosse condenado, né, por danos, do que a incorporadora, que às vezes é uma incorporadora que não está, né, com o seu caixa tão forte, porque está envolvido em uma outra obra, e essa outra obra está consumindo muito seu caixa, então ela está com menos condição econômica. Então vejam só que interessante isso. Não necessariamente o maior responsável vai ser o que tem o maior bolso. Por que isso é importante para nós? Porque sempre que a gente projeta uma medida, seja extrajudicial ou judicial, de busca pela garantia, pelos vícios, por reparação ou às vezes por indenização, a gente tem que olhar, tem que se preocupar para a efetividade do resultado, ou seja, para que a sentença seja conversível, ou seja, ela possa se converter em resultado econômico de fato para o cliente, que o cliente consiga reparar o seu dano. Não adianta nada a gente fazer algo que é tão bonito juridicamente, a gente vence e depois não consegue executar, né? Não consegue cumprir a sentença porque o réu não tem condições, certo? Pois bem, vamos adiante, né? Em termos de normas jurídicas, tá, colegas? Nós temos um clássico de norma jurídica, né, que está lá no artigo 618 do Código Civil, que diz que nos contratos de empreitada de edifícios ou outras construções consideráveis, o empreiteiro de materiais e execução, né, então seria o construtor, responderá durante o prazo irredutível de 5 anos pela solidez e segurança do trabalho, assim em razão dos materiais como do solo. Então, assim, ó, aqui nós temos a questão da solidez e segurança, né? Então, é estrutura, né? É muito estrutural. Isso aqui tem uma possibilidade de interpretação para se estender para algumas outras coisas,
né, como infiltrações, etc. e tal, a gente estende essa garantia, mas o clássico mesmo é a solidez, né, e, por exemplo, assim, ó, não estaria enquadrado aqui uma pintura, né, então existem algumas coisas que as pessoas ficam difundindo, né, é 5 anos a garantia da construtora. Não é 5 anos para tudo, né, nós temos algumas restrições. Então, aqui no Código Civil estaria o empreiteiro, né, até um pouco menos do que o construtor propriamente dito, aquele que faz uma empreitada também está incluído aqui, né, e o construtor. A incorporadora, por via de consequência, ela tem uma responsabilidade um pouco mais precisamente definida e um pouco mais abrangente lá na lei das incorporações, né? Porque, que nem a gente comentou, né? Seria a atividade precípua da incorporadora, o desenvolvimento intelectual do empreendimento. Ela é mais envolvida ainda do que aqui no 618, que pode ser o proprietário que chamou um consultor e disse, constrói uma casa para mim de 3 quartos, assim, assado, está aqui o projeto do meu arquiteto, né? Então, 618 é mais voltado para isso, tá? Mas, né, isso não significa que o incorporador também não esteja sujeito a essa responsabilidade dos 5 anos, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que lá na lei das incorporações, o artigo 30 e 31 prevêem, né, uma responsabilização mais abrangente ainda, né? Então, diz lá no artigo 30, o incorporador é obrigado a todas as despesas necessárias à entrega das unidades imobiliárias objeto da incorporação nas condições previstas no contrato, inclusive as dispendidas com a constituição do condomínio. Então, olha só, aqui demonstra como o incorporador ele é mais completo de responsabilização, ele é responsável por todo o empreendimento, ele é o titular do empreendimento. É muito mais amplo o seu envolvimento, tá? O artigo 31 fala que a iniciativa e a responsabilidade das incorporações imobiliárias caberão ao incorporador, que somente poderá ser, e aí diz quem pode ser considerado um incorporador. Quem pode ser considerado incorporador? Aí diz ali, letra A, o proprietário do terreno, o promitente comprador, né? O cessionário, o promitente cessionário com o título que satisfaça, então, aqueles requisitos do artigo, da linha A do artigo 32. Letra B, o construtor ou corretor de imóveis. Olha só, também podem ser incorporadores. Tá? Então, se lembra que eu falei que tem diferença, mas eles podem, a mesma pessoa, ocupar as duas posições? Está aqui confirmado. E letra C, o ente da federação emitido na posse, tal, por decisão judicial, por desapropriação e assim por diante. Tá? Não é tão recorrente, né? Tão frequente. No Código de Defesa do Consumidor, também quero destacar para vocês, está lá o artigo 26, que trata do direito de reclamar por vícios aparentes, de fácil constatação, que caduca em 30 dias, e de fornecimento de serviço e de produto não durável, que então caducaria em 90 dias. Então, também é aplicável aqui para algumas circunstâncias não previstas em contrato, né? Mas a lei vai sempre garantir, no mínimo, aqui esses 90 dias para o nosso cliente. Sendo que o artigo 618, que fala lá da solidez e segurança, ele traz um prazo de 180 dias da data da descoberta, da identificação do problema. Bacana? Pois bem, dito isso, colegas, aí eu quero entrar com vocês nas garantias da obra, nos aspectos mais práticos, né, dos tipos de garantias, né? Então nós temos assim, nós temos essas garantias que são as garantias legais, que a gente acabou de ler, mas nós temos também as garantias contratuais. É possível que determinadas empresas, construtoras, incorporadoras tenham a sua política interna própria, específica. Por exemplo, gente, eu conheço construtoras, para vocês terem uma ideia, incorporadores que fabricam o seu piso. Olha que loucura! Sim, que fabricam a sua esquadria. Então, elas têm um nível de exigência tão elevado, elas são tão premium, que elas fazem até o papel do fabricante. E, evidentemente, aqui no contrato vai ter uma disposição específica. O que vale, Rafael? O que vale é o que for melhor para o consumidor, para o adquirente, como a gente sabe. Então, se o contrato ele estende uma garantia, ele transforma a garantia legal em algo superior,
vale a garantia contratual, que é a promessa, é o contrato, é a obrigação que foi oferecida. Se não tem nada no contrato, aí nós vamos buscar a legislação que a gente acabou de verificar, tá? Então, isso é bem importante. Em termos de garantias, né, de prazos de garantias para determinados itens, como a gente não tem, colegas, infelizmente a gente não tem nada ainda muito bem delineado em termos de legais, assim, sobre os tipos, né, os tipos de problemas, os tipos de situações que nós vamos ter de garantias. O que a gente tem feito, né, quando nós somos chamados para solucionar alguns problemas de vícios construtivos? A jurisprudência ela tem se valido, né, dos prazos de garantia, ou seja, a durabilidade que deveria ter determinado item da construção previsto nas normas da ABNT ou do Sinduscom. Então, olha só, diante de uma lacuna jurídica legal, o que aconteceu? Nós passamos a aplicar para determinados itens aquilo que está previsto, né, nas tabelas de garantia recomendadas pela ABNT, que são as normas técnicas de métricas, né? Então são uma regulação altamente técnica, para que a gente tenha uma referência de quanto deveria durar um determinado item, né, da construção, do empreendimento, ou pelo Sinduscom, que também, né, é uma organização, é um ente do própria organização da construção civil e que divulga as tabelas, então, que devem ser observadas. Eu fiz aqui, só para vocês terem algumas um comparativo, assim, eu achei interessante da gente observar, né, deixa eu ver aqui, não, assim, o que mais ou menos a gente tem de similitudes e diferenças, né, em relação ao que propõe a ABNT e o Sinduscom, tá? Então, primeiro eu vou passar uma listinha aqui para vocês, tá, de itens que são idênticos, né, que eles aplicam o mesmo entendimento. Então, tanto para a ABNT, tá, que é a NBR 15.575, quanto para o Sinduscom, o tipo de garantia estrutural, impermeabilização, instalações elétricas, instalações hidráulicas, revestimentos, pisos, esquadrias, tá? Todos esses 8 itens que eu acabei de relacionar, eles devem estar submetidos a uma garantia relacionada ao prazo da solidez e segurança. Então, uma garantia de 5 anos, tá? Os dois, então, concordam com essa garantia. Outros itens que eles concordam, mas que a garantia é inferior, tá? Pintura e verniz. Qual seria a garantia? Segundo a ABNT e Sinduscom, 2 anos. Automação de portões, 1 ano. Elevadores, 1 ano. Só um parênteses aqui. Elevadores parece pouco 1 ano, um equipamento tão, né, perene, mas é que ele está muito relacionado às regras, às normas de manutenção. Então, os condomínios são obrigados a contratar, né, até eu conheço relativamente bem esse ramo aí dos elevadores, já até atuei para empresas de elevadores, e o que acontece é o seguinte, os elevadores, a venda do produto, ela não dá tanto resultado para essas empresas, o resultado maior é na manutenção, é aquele contrato de recorrência. Então, é um segmento bem diferente, tá? Então, por isso que sim, 1 ano, por quê? Porque esse equipamento tem que estar constantemente recebendo uma boa manutenção, tá? Então, por isso que parece curto, mas é nessa lógica de manutenção. O contrato de manutenção é obrigatório, inclusive, né? Sob pena de responsabilização do próprio condomínio, tá? Elevadores, então, motobombas, 1 ano, motobombas, filtros, né? Também a indicação é de 1 ano. Agora eu vou falar para vocês 5 itens que tem uma diferença entre o que aponta a ABNT e o que aponta o Sinduscom, tá? Só para a gente ver como a coisa está
aberta. Então, telhados, né, segundo a ABNT, deveria ser de 5 anos, segundo o Sinduscom, 3 anos. Janelas e portas, segundo a ABNT, 5 anos, segundo o Sinduscom, 3 anos. Aquecedores solares, né, segundo a ABNT, 3 anos, segundo o Sinduscom, 2 anos. Claro que essas empresas têm o seu, no contrato normalmente tem o seu próprio, né, garantia. Ar-condicionado, 3 anos para a ABNT, 2 anos para o Sinduscom. E sistemas de segurança, né, 2 anos para a ABNT e 1 ano para o Sinduscom. Então, vejam, colegas, que interessante que nós temos aí, né, relativamente em aberto, né, quer dizer, dependendo de uma definição em juízo, daquilo que será defendido, daquilo que será aplicado, então, né, pelo Poder Judiciário, certo? Então, vamos lá. O que eu tenho para dizer sobre isso para vocês, né? Sobre essa tendência, né, futura. Atualmente, né, e aí agora uma notícia, então. Atualmente não, já faz bastante tempo, mas esse problema das garantias, essa questão, não um problema, mas essa lacuna sobre a questão das garantias, vem sendo já reclamada há muitos anos. E atualmente nós temos um projeto de lei relativamente avançado, tramitando no Congresso Nacional, é o PL 4749 de 2009, que propõe mudanças significativas nas garantias para vícios construtivos, né, da construção civil. Então, esse PL, né, que foi da autoria do deputado Celso Russomano, ele tem o objetivo justamente de reclassificar esses vícios para criar uma melhor clareza e dar mais harmonia e segurança para a sociedade como um todo. A proposta que consta ali, eu vou falar para vocês, claro que isso não significa que vai passar desse jeito, né, porque vocês sabem que até a aprovação isso pode mudar, né, diz o seguinte, ó, e os prazos e garantias, né, eles variariam de acordo com a natureza do vício. Então, elementos de solidez e segurança passaria para 10 anos. Vejam que a gente tem, né, a tradição de 5 anos, embora já tenha súmula sobre 10 anos para indenizar, né? Então, lembram disso da aula, né, que eu falei sobre isso. Aí se criaria os elementos de habitabilidade. Esses de habitabilidade, né, seriam de 5 anos, segundo a proposta. E os elementos de acabamento ficariam em 2 anos. Tá? Acabamento, pintura, esse tipo de coisa, né? Reboco, tudo mais. E o prazo para reclamação e reparo seria de 30 dias, a partir da descoberta, certo? Os vícios de habitabilidade e acabamento, né? 30 dias, deixa eu ver. Isso, 30 dias. E os vícios de solidez e segurança, 180 dias, como já é hoje no 618. Então, repete o 618 aqui, né, para prazo de reclamação. Prescrição e decadência, né, viriam também previstas para defeitos de acabamento 1 ano, problemas de habitabilidade 3 anos e defeitos que comprometem a resistência ou a estabilidade 10 anos. Legal? Então, essas mudanças, né, elas teriam o objetivo justamente de dar mais clareza e segurança, né, para os consumidores e também para os construtores, para não sofrer esse tipo de demanda, né, que a gente estava falando, que são esses litígios, né, de má-fé. Esse projeto, hoje em dia, ele está na CCJ e desde junho de 2024 ele já tem um relator. Então, ele já está apto, sendo aprovado, não precisa nem ir para plenário, e já estaria apto para ser encaminhado, sujeito à sanção presidencial. Não me parece que existam muitas resistências a esse projeto, porque teria uma ideia, né, de proteção de parte a parte. Acho que tanto consultores e incorporadoras se interessariam por esse tipo de normativa, quanto os consumidores e adquirentes. Claro, talvez aqui alguma divergência em relação aos prazos, né?
mas acredito que seria de interesse de todos deixar isso mais claro do que nós temos hoje. Bacana? Acho que seriam estas as informações. Das informações e das notícias aqui mencionadas, né, é do interesse dos colegas, me deem um feedback para eu poder ter, né, um retorno, né, em relação ao interesse de vocês sobre isso. Existem muitos casos, né, envolvendo a aplicação das garantias, né? Hoje eu não trouxe um caso em específico, mas temos muitos casos, até junto ao STJ a gente encontra, né, em que houve a condenação à reparação de danos com base no 618, que traz, né, essa questão aí dos vícios construtivos, né? Falhas estruturais eventualmente ocorridas, né, e outras questões mais relacionadas também, às vezes, à estética e tudo mais. Bacana demais, colegas. Era isso. Valeu demais. Querendo, deixem aí as sugestões de temas que, na medida do possível, eu vou sempre contemplando aqui para a gente conversar. Certo? Valeu, abração. Tchau, tchau.